Esta é a segunda parte da RDC 80 de 2006. Capítulo 7. Da embalagem e rotulagem. Somente os medicamentos registrados e aprovados pelo órgão ou entidade competente, segundo as especificações contidas nesta resolução, com embalagem e rotulagem adequadas ao fracionamento, poderão ser fracionados e dispensados na forma fracionada. As apresentações comerciais fracionáveis devem representar o melhor custo-benefício para o consumidor e usuário de medicamentos. Para fins de registro, inclusão ou alteração pós-registro, a embalagem primária fracionável e a embalagem primária fracionada deverão viabilizar a dispensação por meio de frações, compostas por apenas uma unidade farmacotécnica, e atender às especificações contidas nesta resolução, sem prejuízo de outras disposições contidas na legislação vigente. Cada embalagem original para fracionáveis deve ser acompanhada de um número mínimo de bulas, que atenda à menor posologia, relativa ao menor período de tratamento. Quando o menor período de tratamento não puder ser definido, ou no caso de indicação de medicamentos para tratamento agudo, deve-se utilizar como referência sua posologia mínima diária. As embalagens originais para fracionáveis devem ser armazenadas de forma ordenada, em local adequado e identificado, a fim de separá-las das apresentações não fracionáveis. Após a ruptura do lacre ou do selo de segurança, as embalagens originais para fracionáveis devem ser armazenadas em local distinto das demais. Capítulo 8. Do licenciamento e autorização de funcionamento. O fracionamento de que trata esta resolução é privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas junto aos órgãos de vigilância sanitária competentes, nos termos da legislação vigente. O procedimento de fracionamento integra a dispensação de medicamentos, sendo desnecessária a expedição de nova licença ou autorização de funcionamento para a execução desse procedimento, desde que atendidas as condições técnicas e operacionais estabelecidas nesta resolução e seus anexos. A farmácia e a drogaria devem dispor dos seguintes requisitos para realizar o fracionamento, sem prejuízo das demais normas vigentes. Área de fracionamento, identificada e visível para o usuário. Placa contendo o nome completo do farmacêutico e horário de sua atuação, em local visível para o público, com informações legíveis e ostensivas. Indicação, em local visível para o público, contendo informações legíveis e ostensivas, de que o fracionamento deve ser realizado sob a responsabilidade do farmacêutico. Documentos comprobatórios quanto à regularidade de funcionamento do estabelecimento, expedidos pelos órgãos sanitários competentes, e certificado de regularidade técnica, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia, em local visível para o público, e 5. Instalações físicas, equipamentos adequados e condições técnico-operacionais, para realizar a dispensação de medicamentos na forma fracionada. As farmácias que disponham de área de manipulação, poderão utilizá-la como área de fracionamento para os fins desta resolução, desde que as instalações sejam adequadas às operações correspondentes, dispondo de todos os equipamentos e materiais de forma organizada, objetivando evitar os riscos de contaminação, misturas ou trocas de medicamentos, sem prejuízo das demais normas sanitárias vigentes. Anexo 1. Parte 1. Regulamento técnico que institui as boas práticas para fracionamento de medicamentos, em farmácias e drogarias. Objetivo: fixar os requisitos mínimos, exigidos para a avaliação do cumprimento das boas práticas para fracionamento de medicamentos, e o seu respectivo roteiro de inspeção, com o propósito de implementar o fracionamento, como medida integrante da Política Nacional de Medicamentos, a qual racionaliza o uso de medicamentos, ajustando-o às necessidades terapêuticas do consumidor e usuário desses produtos. Abrangência: o fracionamento de medicamentos é procedimento privativo de farmácias e drogarias devidamente regularizadas junto aos órgãos de vigilância sanitária competentes, segundo a legislação vigente. Este regulamento técnico não se aplica aos estabelecimentos de atendimento privativo de unidade hospitalar, ou de qualquer outra equivalente de assistência médica, desde que os produtos fracionados se destinem à elaboração de doses unitárias, para uso exclusivo de pacientes internados ou em atendimento de urgência ou emergência. As farmácias com manipulação
quando realizam o fracionamento de medicamentos, registrados junto ao órgão de vigilância sanitária competente, provenientes de laboratórios de análises clínicas, hospitais, clínicas e consultórios, para atender solicitações de profissionais habilitados, para uso exclusivo em pacientes na atividade clínica, ou auxiliar de diagnóstico, do próprio estabelecimento, desde que observado o disposto no Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos em Farmácias. E ao serviço de atendimento ao público, para aplicação de injetáveis a cargo de técnico habilitado, disponibilizado pelas farmácias e drogarias devidamente licenciadas e autorizadas para essa atividade, desde que cumpridos os preceitos sanitários e legais vigentes. Condições: o fracionamento é responsabilidade do farmacêutico. As farmácias e drogarias devem possuir recursos humanos, infraestrutura física, equipamentos e procedimentos operacionais, que atendam às recomendações deste regulamento técnico. Devem ter localização e estrutura, que permitam a visualização pelo consumidor e usuário e medicamentos, das operações realizadas com relação ao fracionamento, salvo no caso das farmácias que utilizam a área de manipulação, para o desempenho dessa atividade. Documentação: a farmácia e a drogaria devem manter registro de todas as operações relacionadas com a dispensação de medicamentos na forma fracionada, de modo a garantir a rastreabilidade do produto. A forma de escrituração de todas as operações relacionadas com o fracionamento de medicamentos ficará a critério do próprio estabelecimento, podendo ser manual ou eletrônica, observando-se a ordem cronológica das operações. Os registros deverão ser legíveis, sem rasuras ou emendas, devendo ser mantidos atualizados e permanecer à disposição das autoridades sanitárias, por um período de 5 anos. Quando solicitadas pelos órgãos de vigilância sanitária competentes, os estabelecimentos devem prestar as informações e proceder à entrega de documentos nos prazos fixados, a fim de não obstar a ação de vigilância e as medidas que se fizerem necessárias. Inspeções: as farmácias e drogarias estão sujeitas às inspeções sanitárias, para verificação do cumprimento das boas práticas para fracionamento de medicamentos, com base nas exigências deste regulamento técnico, sem prejuízo do disposto nas demais legislações vigentes. As inspeções sanitárias devem ser realizadas, com base no anexo 2 deste regulamento técnico. Chegamos ao final deste vídeo, obrigada e até a próxima!